Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar sobre a importância do exercício na pandemia do coronavírus ou do Covid-19 para a gente entender até que ponto o sedentarismo pode agravar problemas de saúde e até que ponto o estímulo à atividade física pode fazer parte da solução para diversos problemas que acontecem. A primeira coisa que a gente tem que entender são os fatores de risco para a pessoa desenvolver formas mais graves ou até mesmo vir a morrer da doença. O primeiro estudo para se citar sobre isso é um estudo de um dos locais onde a doença teve a sua maior crise, ou seu maior impacto inicial, que foi na região da Lombardia, da Itália. Então ele é um estudo retrospectivo com 3.988 pacientes para avaliar o que aumentava o risco de desenvolver formas mais graves da doença. E o que eles perceberam é que 60,5% das pessoas que morriam do Covid-19, essas pessoas tinham pelo menos uma comorbidade. E aí eles foram isolando fatores que tinham aumento ou diminuição do risco de morrer da doença. E a primeira coisa que eles encontraram é que, se você não tem nenhuma comorbidade, o seu risco de morrer da doença já cai 45%. Agora, desse estudo inicial, se você tem diabetes, o seu risco de morrer da doença aumenta 66%. Se tem hipertensão arterial, ele aumenta 68%. Se tem algum histórico de doença pulmonar, ele também aumenta 68%. E presta atenção, se tiver colesterol alto, o risco de morrer aumentava 90%. Então essas análises iniciais da Lombardia, elas foram seguidas de outros estudos, inclusive revisões de literatura que pegaram diversos estudos para ver em diferentes partes, em diferentes locais, como é que isso se comportava. Então tem o estudo do CEPANDI, que é o estudo de 2020, que ele revisou 3 estudos associando os fatores de risco à mortalidade por Covid-19. E o fato de se ter uma dieta avançada aumentava 21%, o risco de morrer por Covid-19. O fato de ser fumante, então o histórico de tabagismo aumentava 70%. O fato de ser diabético tipo 2 aumentava 142% o risco de morrer. O fato de ser hipertenso, 154%. O fato de ter uma doença renal prévia aumentava em 161% o risco de morrer por Covid, e o fato de ter doença cardíaca aumentava em 337% o risco de morrer por Covid-19. Então presta atenção, se a pessoa tiver uma doença prévia, o risco dela morrer por Covid-19, ele chega a aumentar mais do que 4 vezes. E várias dessas condições que a gente está falando aqui são condições associadas a problemas comportamentais. Por exemplo, na aula do Nerdflix, em que eu falo sobre diabetes tipo 2, eu falo que diabetes tipo 2 é basicamente uma doença causada por maus hábitos, por alimentação ruim e por sedentarismo. Inclusive, eu recomendo muito que você assista essa aula. E aí, né, tem um pesquisador, o grupo do Pugliese, eles pegam análises para ver sobre o risco que o diabetes tipo 2 ofereceria nesse momento da pandemia do Covid-19. Ele fala assim, olha, o risco de contaminação não aumenta, mas o risco de você desenvolver formas mais severas da doença aumenta bastante se você tiver diabetes tipo 2. Por exemplo, o risco de você ter algum evento aumenta 138%. O risco de morrer aumenta de 90% a 168%. O risco de ir parar na UTI chega a aumentar 172%, e o risco de evoluir para formas mais severas do Covid-19 aumenta 212%, até 212%. Agora, o risco da doença progredir aumenta 231%, ou seja, aumenta mais do que 3 vezes, e o risco de desenvolver sintomas de desconforto respiratório agudo aumenta 364%. Aí vem a questão, nossa, mas por que será, né, que diabetes causa tanto problema assim? Bem, a gente vai lembrar na aula de diabetes que a gente fala que a glicemia alta é um problema porque altos níveis de glicose podem ser inflamatórios, altos níveis de glicose podem comprometer a imunidade. Então, se a gente pensar dessa forma, talvez o problema nem seja tanto ser diabético, mas o problema seja estar com a glicemia elevada, ou seja, não controlar a sua glicemia adequadamente. E aí tem um estudo bacana
de Carrasco Sanches, de 2021, que eles pegaram 11.312 pacientes hospitalizados. E o que eles verificaram? A glicemia na hora que essa pessoa era admitida no hospital. E eles perceberam que a glicemia na admissão era um fator de risco para a pessoa morrer. Não era necessariamente a pessoa ser diabética, mas a pessoa ser internada com a glicemia alta. E esse estudo revelou que a glicemia, se você ajustar a glicemia pela idade, por ter ou não ter diabetes, por ser hipertenso ou por ter outros fatores, a glicemia era um fator de risco independente para a mortalidade. Se a glicemia da pessoa, na hora que ela fosse admitida no hospital, tivesse entre 140 e 180 miligramas por decilitro, o risco dela morrer aumentava 48%. Se tivesse acima de 180 miligramas por decilitro, independente de qualquer outra coisa, o risco dela morrer aumentava 50%. E a glicemia alta também aumentava o risco dessa pessoa entrar em ventilação mecânica e dessa pessoa ir para a UTI. Aí, quando você olha os gráficos, né, da quantidade de pessoas que morrem nos diferentes níveis de glicemia, você vê que, no geral, o risco de morte é de 15,7% para uma pessoa que chegar com a glicemia abaixo de 140. Agora, se a glicemia dela tivesse entre 140 e 180, o risco dela morrer dobra, ele sai de 15,7% para 33%. Então, a quantidade de pessoas que morrem vai para 33%. Agora, se a pessoa for admitida no hospital com a glicemia acima de 180, no geral, 41,1% dela morre. Você também pode olhar no estudo o gráfico, né, da quantidade de pessoas que vão sobrevivendo de acordo com os diferentes níveis de glicemia, e você vê que quanto maior a glicemia, mais pessoas vão morrendo ao longo do tempo. Então, a glicemia, por si só, é um fator que, se você for internado por Covid, você chegar lá com a glicemia alta, o seu risco de morte aumenta absurdamente. Aí, nesse momento, as pessoas podem pensar, mas eu não sofro nenhum problema porque eu não sou diabético. Olha, não é bem assim. Tem um estudo que ele pegou pessoas saudáveis e durante 2 semanas ele botou essas pessoas para se tornarem sedentárias. Então eram pessoas que davam muitos passos por dia, 10.500 passos por dia, e eles restringiram a quantidade de passos dessas pessoas para 1.344. Então em 2 semanas eles botaram essas pessoas para ficarem paradas, né? E aí sabe o que aconteceu? Elas perderam massa muscular, a sinalização de dentro da célula delas para a insulina foi prejudicada, levando a uma redução de 17% na captação de glicose. 2 semanas parado, a captação de glicose caiu 17%. O gráfico de antes e depois desse estudo é assustador, porque são 2 semanas, uma pessoa saudável ficando 2 semanas parada, a capacidade dela absorver a glicose cai 17%. Aí uma pessoa fica em casa, sem fazer exercício, além de ficar parada, a alimentação piora. Então essa glicemia aumenta. Então mesmo se ela for diabética, se ela for internada, provavelmente essa glicemia dela vai estar descontrolada. E aí, além dessa questão, né, do exercício prevenir que a sua glicemia se altere, o exercício por si só é um remédio para o diabético tipo 2. Tem outro estudo que também está na aula que eu falo sobre diabetes tipo 2, que é o estudo em que pegam mulheres diabéticas e acompanham elas por 21 meses. Então o que eles fazem com essas mulheres? Botam elas para treinar 9 meses, aí elas param de treinar por 3 meses e depois elas voltam por 9 meses. O que ele verificou? Ele verificou que nos 9 meses de treino, essas mulheres baixaram 12% a glicemia, a hemoglobina glicada delas baixou 4,7%. Então olha que maravilha, 9 meses elas começaram a controlar o diabetes delas. Só que quando elas pararam por 3 meses, você vê o gráfico, ó, subiu tudo. Então, por exemplo, a hemoglobina glicada que tinha caído 4,7%, em 9 meses, em 3 meses ela subiu 4,9%. A glicemia pós-prandial subiu 10%, sabe? Então, assim, quando elas voltam a treinar, isso volta mais 3 meses. É a mesma coisa que você tirar o remédio dessas pessoas por 3 meses. Então, se essa pessoa for internada se tornando sedentária, o risco dela morrer vai aumentar bastante. E aí, então, sabendo que o exercício é um remédio para o diabético tipo 2, quando esses diabéticos tipo 2 ficarem parados, é a mesma coisa que eu estar tirando o remédio deles. E aí, se eu estou tirando o remédio deles, essa glicose começa a circular em maior quantidade, começa a destruir a retina, aumentando o risco de cegueira, começa a causar mais neuropatia, mais imunossupressão, causando o risco de amputação de membros inferiores, começa a causar mais problemas no rim. Aí um grupo de pesquisadores desenvolveu um modelo matemático
com R quadrado de 0,99 para estimar o estrago que 30 dias de lockdown fariam para os diabéticos. E eles falaram que, em média, a hemoglobina glicada em 30 dias de lockdown, em média, vai subir 2,27 pontos percentuais. Você pode achar isso pouco, mas não é, porque o normal da hemoglobina glicada é 5,7%. Então, quando você fala em subir 2,2 pontos percentuais, é mais de um terço do que seria normal. Aí, qual é a consequência disso? É que ia aumentar a retinopatia, ia aumentar a fotocoagulação de retina, a microalbuminúria ia aumentar 9,3%, a proteinúria ia aumentar 14,2%, o rim dessa galera ia começar a se lascar. No sistema cardiocirculatório ia ter aumento da quantidade de infarto, de derrame e de infecções. Se a gente pensar num dos desfechos mais doloridos, né, do diabetes, que é a amputação de membros inferiores, e não devemos esquecer que diabetes é a principal causa de amputação não traumática, a gente estima a partir desse estudo que a quantidade de pessoas que vão sofrer amputação vai aumentar 10% em 30 dias de lockdown. Eu estou falando de 30 dias. E aí, o que vai acontecer então? Quando as pessoas ficarem sedentárias, eu estou cortando tanto a vacina quanto o remédio para diabetes tipo 2. Então, olha o problema que eu estou causando com a inatividade nesse momento. Outra questão que é associada com a maior taxa de mortalidade devido ao Covid-19 é a hipertensão. Por exemplo, a gente viu anteriormente que há um aumento de 154% na mortalidade de pessoas hipertensas. Então, assim, se você é hipertenso, a chance de você morrer de Covid-19 aumenta 2,5 vezes. E aí tem um estudo do Tavares em que ele fala porque isso pode acontecer, né? Porque a hipertensão gera desequilíbrio no sistema renina, angiotensina, aldosterona, a hipertensão associada a um maior estado inflamatório, a disfunção endotelial, a rigidez arterial, a hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Hipertrofia ruim, não a hipertrofia boa, e também alterações na DPP-4, que é associado à imunossupressão, é associado à inflamação, à inibição de fator de crescimento e por aí vai. E aí o que acontece então? Poxa, quem está com a pressão descontrolada tem uma série de problemas que predispõem ela a uma maior gravidade quando ela for contaminada pelo coronavírus. E aí, pessoal, o que a gente sabe sobre o exercício físico e a pressão arterial? Tem um estudo de 2019 em que pegou quase 40 mil pessoas para comparar qual é o efeito do exercício e qual é o efeito do remédio no controle da pressão arterial. Se você pegar uma pessoa hipertensa, o exercício reduz, em média, a pressão arterial em 8,96 milímetros de mercúrio, que é exatamente o que o remédio faz. Agora, o que é interessante, né? O exercício ele é bem seletivo. Ele atua principalmente nas pessoas que têm a pressão mais alta. Tanto que quando você vê o gráfico desse estudo, você vai ver lá que em pessoas que são hipertensas, o exercício funciona igualzinho ao remédio. Agora, se sua pressão já é normal, o exercício não baixa mais. O exercício é um remédio inteligente. Agora, continuando com essa ideia, quanto mais hipertenso for uma pessoa, mais o exercício funciona. E aí, para essas pessoas, o exercício é até melhor do que o remédio. Por exemplo, se você combinar aeróbio e musculação, a redução na pressão arterial média é 13,51 milímetros de mercúrio, que é maior do que a redução de pressão arterial que se consegue tomando medicamento. Então, quando você pega as pessoas que têm a pressão mais alta, né, a pressão acima de 150 milímetros de mercúrio, você vê que a combinação de aeróbio e musculação é melhor do que tomar qualquer remédio. Para essas pessoas, o exercício combinado reduz a pressão em mais de 20 milímetros de mercúrio, que nenhum remédio faz. Então, o que vai acontecer quando uma pessoa que sofre de pressão alta passa a se tornar sedentária? Vai acontecer que a pressão dela vai subir. Todos aqueles problemas que a gente falou anteriormente, de inflamação, desregulação do sistema renina-angiotensina, todos esses problemas voltam. E essa pessoa volta a estar num quadro de risco. Então, assim, a gente já falou de duas doenças, né, em que o exercício é remédio. Tanto que tem o estudo da Fiusa Lucis falando, cara, o exercício é uma polipílula. Porque se você comparar o efeito do exercício para reduzir a pressão sistólica e a pressão diastólica, é igual o efeito dos medicamentos. Então, quando eu mando uma pessoa se tornar sedentária, eu estou fazendo a mesma coisa do que tirar o remédio dela.
E esse estudo da Fiusa-Luce, ele ainda fala, Fiusa-Luce, eles ainda falam de outros fatores que são fatores associados ao risco de morte por Covid-19. Por exemplo, você tem um estudo em que o risco de morrer de Covid-19 aumenta 90% se você tiver um colesterol alto. E o que eu tenho para dizer sobre isso? O efeito do exercício em baixar o seu colesterol é igual ao efeito do remédio. O efeito do exercício em baixar o colesterol ruim, né, como se costuma chamar o LDL, é igual ao efeito do exercício. Então, todos esses fatores de risco que fazem com que a pessoa morra com mais facilidade do Covid-19, o exercício atenua. Então, se a pessoa se torna sedentária durante o Covid-19, ela vai ter todos esses fatores agravados. E o problema disso é o quê? Que o terrorismo para a pessoa ficar parada e não fazer nada é maior justamente em quem mais precisa do exercício, que são as pessoas com problemas metabólicos, as pessoas com problemas cardíacos e várias outras. Porque qualquer doença que a pessoa tenha, o que vai se falar? Não, você é que tem que ficar parado. Só que aí a gente pega o estudo da Pedersen e do Satin e vai ver que ele cita 26 doenças crônicas em que o exercício é comprovadamente um remédio. Ele fala de depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia, demência, doença de Parkinson, esclerose múltipla, obesidade, hiperlipidemia, síndrome metabólica, ovário policístico, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, apoplexia cerebral, hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca, claudicação intermitente, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, osteoartrite, osteoporose, dor lombar, artrite reumatoide e câncer. E as pessoas que têm qualquer uma dessas coisas estão sendo induzidas a ficarem em pânico dentro de casa sem fazer nada. E olha que ele ainda deixou de fora várias outras doenças que a gente sabe que o exercício também ajuda. Por exemplo, AIDS, epilepsia, a gente até escreveu um artigo sobre isso, doenças autoimunes como lúpus, fibromialgia, ataxia cerebelar, esteatose hepática, distrofia e por aí vai. Então o que eu estou fazendo quando eu aterrorizo as pessoas e induzo elas a não fazerem atividade física? Eu estou tirando uma vacina e um remédio muito importante. E qual é a estimativa disso? Que as pessoas vão morrer. Pode não morrer de Covid, mas vão morrer de outras coisas. Por exemplo, já tem uma estimativa de quantas mortes vão acontecer devido à inatividade. Mortes por doenças cardiovasculares. E o que se estima? Que 50% de aumento na inatividade nesse momento vai causar aproximadamente 3 milhões de mortes a mais. Então, olha só de eu falar que um aumento de 50% no sedentarismo, eu estaria falando em mais mortes do que aconteceu diretamente por causa do vírus propriamente dito. Então, olha que problema. Se aumentar 50% o sedentarismo, eu estou causando quase 3 milhões de mortes a mais. Só que pode ser que o sedentarismo esteja aumentando muito mais do que isso. E aí vem a questão. Poxa, eu estou tirando um remédio e uma vacina inadvertidamente. Por exemplo, a gente sabe que um praticante de atividade física tem 33% menos risco de morrer de doença cardiovascular. A gente sabe que o risco de arteriosclerose cai 44% em uma pessoa com uma boa capacidade física. A gente sabe que em alguns tipos de câncer, o risco de morte chega a cair pela metade, 50%, se a pessoa fizer atividade física. Se você melhorar seus hábitos, né, a chance de morrer de diabetes tipo 2 cai 57%. E o risco de desenvolver depressão chega a ser 1/3 a menos em pessoas fisicamente ativas. Então olha o problema que eu estou causando. E aí vem a questão. O que esses dados nos ensinam? Primeiro, que a gravidade da doença e a mortalidade, eles são associados com problemas cardiometabólicos, com diabetes, com hipercolesterolemia, com hipertensão e por aí vai. E o exercício, ele é tanto vacina quanto é remédio para esses problemas. E o que vai acontecer? Quando eu suspendo a vacina, mais pessoa vai sofrer da doença. E lembre-se que essas doenças já são as principais causas de morte do mundo. Agora, quando eu suspendo o remédio, a gravidade de quem já é doente piora. E aí os problemas pré-existentes vão aumentar, como eu falei, da amputação, das mortes por doenças cardiovasculares, e essas pessoas vão ficar mais expostas a desenvolver formas mais graves e morrer da própria doença. Então, olha o paradoxo que a gente está enfrentando nesse momento. Então,
Além dessa questão toda, né, sempre devemos reforçar, os hábitos ficam piores nesse momento de pandemia. Eu não estou nem falando apenas do sedentarismo, eu estou falando das pioras na alimentação. Aí você junta menos atividade física, uma alimentação pior, a composição corporal piora, se perde massa muscular, se ganha gordura. E aqui, cara, a gente tem problema, porque tanto a obesidade quanto a sarcopenia, eles são fatores de risco, tanto para idosos quanto para pessoas que já têm algum tipo de doença, principalmente para os grupos mais frágeis. E olha, eu estou falando que mesmo que isso se altere por pouco tempo, eu mostrei estudos de 2 semanas, eu mostrei estudos de 1 mês, isso já seria um problema. E qual era o papo das pessoas no início da pandemia? Ah, mas isso vai durar pouco. Dura pouco o quê? São vários meses que isso está acontecendo, vários meses. O problema está aumentando exponencialmente. E tudo isso está interconectado. Tem um estudo do Stefan, do grupo do Stefan, de 2021, né, que ele fala sobre a obesidade e a interconexão com vários problemas. E aqui, galera, é importante a gente falar, obesidade é uma doença. Você olha lá o CID-10E66, tá lá, doença. Obesidade é uma doença. E a obesidade por si só, ela causa quase 3 milhões de mortes por ano. Além da obesidade por si só causar quase 3 milhões de mortes por ano, a obesidade ela está interconectada com vários fatores de risco cardiometabólicos, inclusive a diabetes, a hipertensão e a dislipidemia que a gente já falou anteriormente. E a pandemia vai agravar isso. O Stefano já falou, olha, cara, a pandemia, o sedentarismo, o terrorismo gerado vai agravar tudo isso. E aí, de repente, parece que a obesidade deixou de ser um problema. Sabe, antes vivia-se falando do problema da obesidade e agora não. Agora ninguém mais morre de obesidade, ninguém mais morre de hipertensão, ninguém mais morre de diabetes tipo 2, não. Os maus hábitos passaram a ser aceitáveis porque parece que um problema se tornou maior do que todos os outros. E aí, deve-se fazer um alerta sobre isso, sabe? O Wang, por exemplo, no estudo de 2021, ele fala, olha, existe uma maior gravidade da doença e uma maior mortalidade em pessoas obesas, independente dos fatores que a gente falou antes, sabe, de hipertensão, de diabetes, porque o tecido adiposo é altamente pró-inflamatório e as reações do Covid-19 são altamente inflamatórias. Por exemplo, os obesos, eles são mais propensos a testar positivo para o Covid-19 e o risco deles morrerem da doença é 3,4 vezes maior. Existem casos aqui de pessoas que eram atletas e que ficaram obesos durante a pandemia e desenvolveram formas graves da doença. Existem casos reais, infelizmente eu conheço casos assim. E aí o que o Wang mostra? Que os países que tinham maior proporção de pessoas obesas eram, no geral, países com maiores taxas de mortalidade por Covid-19. E aí, reforçando, por quê? Porque o tecido adiposo libera substâncias inflamatórias. E, além de tudo isso, a obesidade está associada com redução da capacidade vital, com aumento do risco de tromboembolismo, que são fatores importantes aí para a doença do Covid-19, e também com o que a gente falou aqui, maior risco de diabetes tipo 2 e hipertensão. Além do que a porta de entrada do coronavírus no corpo, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ele tem uma regulação alterada nas pessoas obesas. Então, ganhar gordura seria um problema grande. Ah, mas basta ter bons hábitos alimentares, mas os estudos mostram que quando você se torna sedentário, quando você está em pânico, os seus hábitos alimentares pioram e pioram muito. Então, além de falar do tecido adiposo, a gente também pode falar da sarcopenia, pode falar do tecido muscular. O que acontece? A sarcopenia, ela é um problema. E o que o músculo é? Um tecido altamente dependendo do uso. Se você deixa de usar o seu músculo, você vai perdendo ele, porque o seu corpo começa a equilibrar mal, né, o seu catabolismo e o seu anabolismo, e começa a dizer, olha, eu não estou usando essa massa muscular, eu vou tirar ela daqui. E aí a gente está deixando de usar a nossa massa muscular. Por exemplo, o tempo sentado, em média, que era de 5 horas, ele subiu para 8 horas diárias. Se você pegar crianças e adolescentes, né, que precisam de movimento para construir massa magra, porque o estado anabólico deles não é muito bom, você vê que o problema é até maior, porque a hora de tela nos crianças e adolescentes, ele chegou a 5 horas diárias. Se você calcular a quantidade de minutos que se passa em atividade, a redução disso foi, em média, 33,5%. E a quantidade de METs gastos caiu
42,7%, ou seja, está usando menos músculo. Ah, e o que acontece quando se usa menos músculo? Olha, se você ficar 2 dias parados, você perde 1,7% da sua massa muscular em média. Se você ficar uma semana parado, você vai chegar a perder aí 5,5% da sua massa muscular. E aí, você perdendo massa muscular, você libera menos miocinas, que são substâncias boas, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, problemas mentais, osteoporose, os mais frágeis começam a cair mais, se perde qualidade de vida, se perde imunidade e se aumenta o risco de morte. Ah, mas que isso? É só uns meses, né? Eu já falei que isso é uma falácia, não tem essa história de só uns meses, isso já está durando muito tempo. Mas esse pesquisador que eu falei para vocês, né, desse estudo que eu estou citando, o Kirwan, ele fala que naturalmente a gente vai perdendo massa muscular ao longo da nossa vida. O que acontece? Se você tiver uma coisa que a gente pode chamar de crise catabólica, ou seja, se você adoece, se você lesiona ou se você fica sedentário por alguns dias, você acelera esse processo catabólico. Só que quando você volta ao seu normal, você não recupera tudo que você perdeu. E aí o que acontece? Você começa já de um nível mais baixo do que você tinha. Então cada crise catabólica que você gera ao longo da sua vida, seja por uma lesão, por uma doença aguda ou pela inatividade, como está acontecendo agora, te empurra mais rápido para a sarcopenia. E aí se ele te empurra mais rápido para a sarcopenia, todos aqueles desfechos que eu falei vão aparecer de maneira mais problemática. E aqui a gente vai ter que falar do idoso. O que acontece com o idoso, pessoal? Naturalmente o idoso vai perder massa muscular mais rápido do que o jovem. Outra aula muito importante para assistir no Nerdflix é a aula sobre dose, que eu falo sobre a síntese proteica basal, a importância de estímulos externos e coisa do tipo. Mas aqui eu resumo um artigo que ele comparou a quantidade de massa muscular em pessoas de diferentes idades, indo de 20 a 95 anos, e você vê que quanto mais velho, menos massa muscular tem, e principalmente menos massa muscular no abdômen e no quadríceps, ou seja, músculos importantes para você levantar da cama, levantar da cadeira. Se você olhar uma foto do quadríceps, né, ou da coxa de uma pessoa de 25 anos e da coxa de uma pessoa de 81 anos, você vê uma diferença absurda. Você vê uma diferença absurda na quantidade de proteína contrátil. Então essa pessoa, ela naturalmente, ela está num estado catabólico. Então quando você interrompe o estímulo dessa pessoa, ela vai ladeira abaixo muito rápido. Por exemplo, tem um estudo do Busquet que ele fala a média de perda que se tem de uma pessoa com menos de 65 anos ou mais de 65 anos. E, por exemplo, as perdas que se tem na força, né, de 1 a 5 RM, na potência, elas são de 2 a 3 vezes maior numa pessoa com mais de 65 anos. Mesmo a perda na força de 6 a 12 RM, apesar de ser menor, é uma perda muito maior do que se tem em comparação a uma pessoa com menos de 65 anos. Então uma pessoa mais velha, ela depende do movimento para não entrar num estado catabólico severo. Quanto mais frágil essa pessoa é, menos o organismo tem a capacidade de reagir sem estímulos externos. Tem até um estudo de um grande amigo meu, Eduardo Cadori, em que ele trabalhou com pessoas com demência, pessoas acima de 75 anos na média, que tinham restrição de movimento, então eram pessoas que pelo quadro delas, elas tinham que ficar amarradas na cama para elas não se machucarem, coisas do tipo. E ele começou a dar exercício para essas pessoas. Então, apesar do quadro extremamente frágil dessas pessoas, ele dizia que tinha que pegar essas pessoas no colo e botar na maca para elas conseguirem fazer o leg press. Quando eles inseriram a musculação, em 4 semanas essas pessoas melhoraram muito. As pessoas melhoraram muito. Ele falou que até cognitivamente as pessoas começaram a reconhecer ele. Eu falo, cara, depois olha a aula que eu converso com o Cadori e ele conta a história desse estudo, é maravilhosa. E aí, maravilha, as pessoas melhoraram. Só que depois desse estudo, né, o estudo foi interrompido, e essas pessoas foram acompanhadas por 6 meses. Depois da interrupção do treino, 1/3 dessas pessoas morreram. Então, olha só, eu posso estar tirando o exercício, né, justamente de quem mais precisa. Olha, avó, a senhora é muito frágil, a senhora fica aqui trancada sem fazer nada. É ela que vai debilitar mais rápido, é ela que precisaria de mais cuidado. Outro grupo que está extremamente debilitado, as pessoas que têm câncer ou que estão em tratamento de câncer, são pessoas que entram facilmente num quadro de caquexia. E assim, o câncer é outra causa de morte importante. Em países desenvolvidos, o câncer é a primeira causa de morte. Em países que estão em desenvolvimento, o câncer em geral é a segunda causa de morte. Por exemplo,
Estados Unidos e na maior parte da Europa, o câncer é a principal causa de morte. No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem 600 mil diagnósticos de câncer por ano. Outra aula que vocês têm que ver no Netflix são as aulas sobre câncer. Aí o que a gente sabe? Uma pessoa que sobreviveu ao câncer, se ela fizer musculação e a gente acompanhar essa pessoa, a chance dela sobreviver aumenta 32%. Tem um acompanhamento de 2011 com 2.705 profissionais de saúde que tiveram diagnóstico de câncer de próstata. E o que eles verificam? Quem caminhava mais de 90 minutos por semana em velocidade alta tinha um risco de morrer 46% menor. Enquanto uma pessoa que fazia mais de 3 horas semanais de atividade física, um homem que fazia mais de 3 horas semanais de atividade física, ele tinha um risco de morrer por causas gerais 49% menor e, presta atenção, um risco de morrer de câncer 61% menor. Então, quando eu pego uma pessoa dessa e digo, olha, você teve câncer, você está fragilizado, você não vai fazer mais nada, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando absurdamente a chance dela morrer, só pela inatividade. Se eu pegasse essa pessoa e botasse para se movimentar, eu poderia reduzir a chance dela morrer em 61%, para menos da metade. Ah, por que isso? Porque o exercício é remédio para câncer também. Lembra do estudo que eu falo na aula de câncer sobre o estudo do Devin? Que é um estudo que eles pegaram o sangue de pessoas que tinham sobrevivido ao câncer e tiraram o sangue dela quando ela estava sedentária e botaram num potinho. Depois botaram essa pessoa para fazer HIIT e tiraram o sangue imediatamente depois do HIIT. Esperaram mais 2 horas e tiraram o sangue de novo. Então, eles tinham 3 potinhos com sangue. O sangue sedentário, o sangue depois do HIIT e o sangue 2 horas depois do HIIT. E eles colocaram o mesmo número de células de câncer nesses 3 vidrinhos. E 1, 2 e 3 dias depois, eles contavam a quantidade de células de câncer que tinha. Sabe o que eles verificaram? Que no vidrinho do sangue, imediatamente depois do exercício, tinha menos células de câncer. Ou seja, o exercício inibe a proliferação de células de câncer. Tem estudos que eu falo nessa mesma aula mostrando que a realização de exercício diminui o tamanho do tumor. Então, quando eu pego uma pessoa e digo, olha, você tem câncer, você vai ter que ficar trancafiada aqui sem fazer nada, eu estou tirando um estímulo que faria com que o tumor crescesse mais devagar. Imagina uma pessoa em quimioterapia. Tem gente que está em quimioterapia que não está indo fazer a quimioterapia porque está com mais medo de Covid do que medo do câncer matar ela. Só que o exercício durante a terapia ele é fundamental. É fundamental. Por exemplo, tem estudo mostrando que se uma pessoa fizer exercício durante a terapia, um estudo com 240 mulheres com câncer de mama, né, um estudo de 4 meses de duração, mostrando que se uma mulher fizer exercício durante a quimioterapia, 91% delas vão voltar a trabalhar. Um acompanhamento de 12 meses depois da quimioterapia, a quantidade de ausências no trabalho vai ser de apenas 5,9%. Então, uma pessoa está em quimioterapia, está fragilizada, o que a gente está falando para ela? Para tudo, fique em casa, não faça nada. Né? A academia não é para você. Aí o que eu estou tirando dessa pessoa? Parte do tratamento dela. Algo que aumenta a possibilidade dessa pessoa sobreviver. E aí eu vou mais longe. Essas pessoas todas que eu falei para vocês, o idoso, a pessoa em tratamento de câncer, a pessoa hipertensa, o diabético, todas as pessoas com doenças crônicas, elas estão mais predispostas a transtorno de humor. Se você avaliar a prevalência de depressão e de ansiedade nessas pessoas, é maior do que em pessoas não acometidas. E que a gente sabe que o exercício é tanto remédio quanto vacina para transtorno de humor. O exercício tem a capacidade de reduzir de maneira similar aos medicamentos, de acordo com vários estudos, a depressão, a ansiedade. E aqui, pessoal, a gente sabe o tanto que a pandemia está zoando a cabeça das pessoas. É o medo de morrer, é a distância dos parentes, é a perda da sua rotina. Então as pessoas estão ficando com mais problemas. E a gente tem um estudo que a gente publicou no Frontiers in Psychiatry, que é um jornal importante de psiquiatria, que a gente conduziu um questionário de 12 a 14 de maio de 2020. Esse questionário foi respondido por 1.154 pessoas jovens, com uma média de idade aí de 25 anos, e o que a gente percebeu? Um aumento de 80% na quantidade de pessoas que não faziam atividade física. Então, nesse questionário, 54% das pessoas estavam
sem fazer atividade física. E o que aconteceu? A gente verificou também, né, que nesse momento, 96,78% das mulheres estavam relatando muito medo de ser contaminado. Nos homens isso era um pouquinho menos, 85,62%. E eles estavam todos tomando medida de segurança, sendo que 87,86% das mulheres e 80,17% dos homens estavam evitando sair de casa. E o que você acha que acontece se a gente comparar as pessoas que faziam atividade física e as pessoas que não faziam atividade física nesse momento? A gente percebeu que, no geral, 46% das mulheres e 29% dos homens estavam com níveis fora do normal de ansiedade. 60% das mulheres estavam depressivas e 41% dos homens. Estresse estava em 52% das mulheres e 32% dos homens. E no momento que a gente comparou quem fazia e quem não fazia exercício, o risco de desenvolver ansiedade aumentou 2,1 vezes, era mais do que o dobro para quem não fazia exercício. O risco de depressão aumentou 2,5 vezes para quem não fazia exercício e o de estresse 1,75 vezes. Se você avaliar a prevalência de ansiedade, estresse e depressão entre quem fazia e quem não fazia exercício, cara, não resta dúvidas. A ansiedade estava em 49% dos que não faziam exercício, contra 32% dos que faziam. O estresse estava em 61% dos que faziam exercício. 51%, perdão. O estresse estava em 51% dos que não faziam exercício. E estava em 39% dos que faziam. E a depressão estava em 65% dos que não faziam exercício, contra 43% dos que faziam. Quando a gente separou entre homens e mulheres, o risco de ansiedade nas mulheres, de ansiedade, depressão e estresse, aumentou 2,3%, 2,3% e 1,6%. Agora, nos homens, foi maior ainda. O risco de ansiedade para quem não fazia exercício aumentava 2,9% dos homens. O de depressão aumentava 4 vezes. Eu falei errado. O risco de ansiedade aumentava 2,9 vezes nos homens que não faziam exercício. O de depressão aumentava 4 vezes e o de estresse aumentava 3,2 vezes. Mais do que o triplo. Depressão 4 vezes. Então, esses estudos ensinam pra gente que o sedentarismo ele vai ser problemático para todo mundo. Para jovem, né? Nosso estudo com pessoas saudáveis de 25 anos. Agora, o que a gente deve revelar? Que ele vai ser mais perigoso para grupo de risco. Para doente crônico, para idoso, para obeso, para qualquer pessoa em condição catabólica. E a interrupção do exercício, ela vai tanto causar problemas, como a gente viu o aumento do risco de doenças, de transtornos de humor, quanto ele vai agravar os problemas que já existem. Então as pessoas com doenças crônicas, elas ainda são mais propensas a essas questões de transtorno de humor. E o sedentarismo vai agravar mais ainda o problema. E qual é o problema? Isso gera um ciclo vicioso. Você tem um transtorno de humor, você come pior, você fica mesmo motivado para fazer exercício, sua doença se agrava, o seu humor se agrava e você fica num círculo vicioso. Inclusive, pessoal, tem um dado do Japão que o suicídio já matou mais do que o Covid-19. Então, olha só o problema que a gente está tendo. E aí, pessoal, de repente, parece que sedentarismo deixou de ser um problema, sabe? Mas as pessoas esquecem, por exemplo, esquece do estudo do Turi, que fez um acompanhamento com pessoas de mais de 50 anos e fez uma análise da taxa de mortalidade entre pessoas que assistiam TV em 3 diferentes grupos. Uma pessoa que assistia nunca e raramente, pessoas que assistiam às vezes ou que assistiam frequentemente, muito frequentemente. E o que o estudo revela? Um aumento de 44,7% no risco de morte em pessoas que assistem mais televisão. Então, olha só, isso deixou de ser um problema agora, porque agora as pessoas estão sendo induzidas a ficar o dia todo na frente da televisão. Esquece, por exemplo, dos dados do Blair, em que eles falam que a participação percentual nas mortes do mundo em diferentes condições. E dentre todas as condições que o Blair apresenta, a condição que tem a maior participação percentual nas mortes do mundo é o baixo condicionamento físico. De acordo com esses dados, se você tivesse que atacar uma coisa para salvar mais vidas nesse mundo, você atacaria o baixo condicionamento físico. Porque ele mata mais do que a obesidade,
ele mata mais do que o tabagismo, ele mata mais do que a hipertensão, do que o colesterol alto, do que o diabetes. Mas o quê? Agora ninguém mais fala disso, sabe? A questão é tão interessante, né, que no começo da pandemia as pessoas até perceberam. Tem uma análise das buscas no Google Trends que foi feita nas pesquisas que se faziam lá pelo Google, no Reino Unido, na Austrália e nos Estados Unidos, relacionando os termos ligados a exercício e a programa de televisão. E eles verificaram que nas 2 semanas depois do lockdown, você vê o gráfico do aumento das buscas, tanto na Austrália quanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, por termos relacionados ao exercício, cresceu. Quando você vê os gráficos comparando as buscas por exercício por programa de TV, você vê que ele superou. Então, pela primeira vez na história, as pessoas buscaram mais sobre exercício no Google do que elas buscaram por programas de TV. Só que a questão é, será que isso gerou alguma mudança de comportamento? Porque tem um estudo do Tyson, que ele fez análise das pessoas que usavam um aplicativo de fitness, né? No caso era o Argos ou Azumi, e quantos passos essas pessoas davam de 19 de janeiro a 1º de junho. Então eles pegaram 455.404 pessoas de 187 países. O que eles verificaram? Uma redução média de 27,3% nos passos após as medidas restritivas. Mas havia uma grande variação regional. Por exemplo, na Itália, né, que impôs medidas mais duras, a redução na quantidade de passos foi 48,7%. Agora, na Suécia, que adotou medidas mais brandas, a redução na quantidade de passos foi 6,9%. Tem um gráfico com vários países e o que você percebe? O Brasil é um dos países que teve a maior redução e se manteve baixo por mais tempo. Então o Brasil tem uma situação bem feia nisso, da redução da quantidade de passos. E quando a gente fala, né, então, do terrorismo implacado pelos governantes, a gente vê, por exemplo, o caso da cidade de São Paulo. Cara, São Paulo simplesmente se tornou a cidade mais sedentária do mundo entre todas as analisadas. Mas por que isso? Porque o governante de São Paulo é extremamente profícuo em politizar a doença e causar pânico e criar problemas para a população. Então, é interessante a gente perceber isso, porque se você pensar que as pessoas já usam os aplicativos, né? Que as pessoas que usam esse aplicativo já são pessoas mais propensas a fazer atividade física, cara, a gente vê que a quantidade de passos dela reduziu absurdamente. Reduziu para níveis muito aquém dos recomendados. E aí vem a questão. Será que isso não pode ser um problema a mais? E aí tem um estudo do grupo do Souza, em que eles analisaram os níveis de atividade física em relação às complicações pelo Covid-19. E aí eles pegaram quase 1.000 pessoas que sobreviveram e uma parte delas tinha sido hospitalizada. Eles sabiam, né, por exemplo, que o IMC, que os homens são mais internados que as mulheres, a idade, doenças pré-existentes, eles ajustaram os níveis de atividade física por tudo isso. E eles descobriram que se você fizesse 150 minutos semanais de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa, o risco de você ser hospitalizado devido ao Covid-19 caía 34,3%. Então, uma pessoa fisicamente ativa tem um risco de ser hospitalizada por Covid-19 34,3% menor. Tem até um estudo bacana do Cheval, que é um estudo feito com 3.600 pessoas que tinham idade maior ou igual a 50 anos e ele tinha dados de preensão manual dessas pessoas antes da pandemia. E ele verificou que a idade avançada e a obesidade eram fatores de risco para a hospitalização, então ele corrigiu os níveis de força pela idade avançada, pela obesidade, por aí vai. E ele verificou que, em média, as pessoas que eram hospitalizadas devido ao Covid-19, elas tinham níveis de força 10% menores do que as pessoas que não eram hospitalizadas. E quando ele fez uma análise de risco, ele verificou que cada desvio padrão de força que você sobe, a sua chance de ser hospitalizada cai 36%. Então olha que coisa louca, tem um estudo dizendo que se você fizer atividade física, o seu risco de ser hospitalizado cai 34%. Tem estudo dizendo que se você aumentar seus níveis de força, o seu risco de ser hospitalizado cai 36%. Mas esses estudos são pouco comentados. O que é comentado?
Ah, teve um estudo mostrando que o exercício não protege ninguém. Tudo bem, mas o que esse estudo fez? Esse estudo ele tinha o objetivo de avaliar a ingestão de vitamina D, e os critérios de inclusão no estudo eram uma taxa respiratória maior ou igual a 24 respirações por minuto, saturação de oxigênio menor que 93, ter risco de ter várias complicações, como por exemplo, as pessoas para ser incluídas tinham que ter alguma complicação, tinha que ter doença cardíaca, diabetes, hipertensão, câncer, imunossupressão, tuberculose, obesidade. E aí eram pessoas que na média tinham um IMC de 31, eram pessoas que quase metade delas era hipertenso, 28,7% tinha diabetes, 11,5% tinha outras doenças cardiovasculares, e eram pessoas que já estavam hospitalizadas. Para essas pessoas que já estavam lá com o pé na cova, inclusive eram pessoas que a expectativa de alta delas tinha que ser em mais do que 24 horas, o exercício realmente não foi o fator protetor. Por que não foi o fator protetor? Porque não tinha o que fazer mais, elas já estavam num quadro extremamente grave. O que o exercício protege? Para você não chegar nesse quadro. Inclusive, nesse momento, né, muita gente vai falar assim, mas e o risco de adoecer? Será que ele é afetado, né, nas pessoas que fazem exercício? Aí é outra aula que eu tenho no Nerdflix, que eu recomendo muito, que é a aula sobre imunidade. E o que se fala? O Niemann, ele traz o conceito de imunovigilância. Se você faz atividade física regularmente, você tem uma maior capacidade de combater patógenos. Você melhora a atividade de neutrófilos, monócitos, células T, células NK e por aí vai. Você tem menor inflamação. E aí você tem uma série de fatores que te protegem. O próprio Niemann, por exemplo, ele verifica infecção de trato respiratório superior. E o que ele verifica? Que se você comparar uma pessoa de capacidade aeróbia baixa e uma pessoa de capacidade aeróbia alta, a quantidade de dias que uma pessoa de capacidade aeróbia alta passa com infecção respiratória cai 46%. Se você comparar uma pessoa que se exercita com muita frequência com uma pessoa que se exercita com pouca frequência, a quantidade de dias que uma pessoa que se exercita com muita frequência passa com doença do trato respiratório, ela cai 43%. Então, eu deveria estar falando para as pessoas se exercitarem só para fortalecer a imunidade delas e a possibilidade do organismo dela combater os vírus aumentar. Por exemplo, o Niemann tem um estudo de 93 que os idosos pegam muita gripe quando chega o outono e inverno. Aí o que ele fez? Ele pegou um grupo de idosas que eram fisicamente capazes, fisicamente aptas, e pegou um grupo de idosas que eram sem boa capacidade física. Aí ele fez o seguinte: olha, das idosas que têm baixa capacidade física, eu vou botar metade para começar a fazer exercício e metade vai continuar sedentária. E ele avaliou o percentual de idosas que adoeciam quando entrava o outono e inverno. E o que aconteceu? Entre as idosas que não tinham boa capacidade física e continuaram sem se exercitar, metade delas adoeceram. 50% adoeceu. Agora, as idosas que começaram a se exercitar, 21% adoeceu, ou seja, caiu para menos da metade. Agora, melhor ainda, sabe quem é? As idosas que já tinham boa capacidade física. Apenas 8% delas adoeceram. Então, é criminoso a gente pegar pessoas idosas e botar essas pessoas idosas para reduzirem suas atividades físicas, proibirem as pessoas idosas de frequentar determinados espaços. Porque são elas que mais precisam. Elas precisam ativar a imunovigilância, porque elas sofrem de imunossenescência. Inclusive, tem estudos mostrando que mesmo depois da infecção, a atividade física pode ajudar. Por exemplo, o estudo do Davis, ele pegou ratos e infectou esses ratos pelas vias aéreas com um vírus da herpes que causa inflamação pulmonar. Aí o que ele fez? Botou esses ratos para fazerem meia hora de exercício moderado, fazer uma coisa no estilo maratona ou simplesmente ficar sedentário. E ele verificou os danos causados no pulmão. E aí a morbidade era de 50%, né, aumentava em quem fazia as coisas no estilo maratona, enquanto em quem ficava sedentário era 25%. Mas sabe para quanto ia a morbidade em quem fazia meia hora de exercício? 13%. Então, mesmo que uma pessoa eventualmente tenha sido contaminada, o exercício pode ajudar ela a ter menos agressividade da contaminação, se o exercício for feito adequadamente. Aí o que esse conjunto de evidências nos ensina? Que as pessoas até se interessaram e reconheceram a importância do exercício, mas isso não gerou mudanças de comportamento. Sabe, mesmo os usuários de aplicativo fitness, essas pessoas reduziram muito a atividade física. Mas por que isso não gerou mudança de comportamento? Porque não teve estímulo para isso.
Porque quando a pessoa liga a televisão, ela é bombardeada de pânico, ela é bombardeada só de desinformação, informação desencontrada. E aí o que a gente percebe? Quanto mais os governantes geram restrição e geram desinformação e terrorismo, mais sedentarismo gera. O caso de São Paulo é clássico. São Paulo se tornou a cidade mais sedentária entre todas as analisadas naquele gráfico. Se tornou a cidade mais sedentária de todas. E aí o que a gente está percebendo? Os níveis de atividade estão caindo tanto, que estão chegando próximo aos níveis considerados críticos. E se as pessoas tivessem se exercitando antes, né, ou se exercitando até durante esse início, elas poderiam estar ativando a sua imunovigilância e aumentando a possibilidade do seu organismo combater o vírus. Então, gente, não adianta, sabe, chegar na televisão e promover o terror e depois dizer, não, mas a gente está estimulando as pessoas a adotarem hábitos saudáveis. Isso é contraditório. Isso é contraditório. Eu espalho o pânico e depois digo, não precisem ter medo, vamos fazer exercício, arruma um jeito aí. Cara, não dá. As coisas têm que ter coerência nas suas atitudes. Então, assim, no início da pandemia, o que o nosso grupo começou a fazer? Começou a se preocupar com essa questão das pessoas não mudarem suas atitudes. E aí várias informações que a gente já vinha desenvolvendo, por exemplo, você vê as aulas sobre treino com recursos alternativos, com peso corporal, elástico, fita de suspensão, essas coisas, e vê que pode trazer ótimos resultados. Mas o que acontece? Como as pessoas são contaminadas com a ideia que só pode ter resultado na academia, muita gente foi pro tudo ou nada. Então a gente publicou um artigo sobre treinamento resistido, que a gente até um título interessante, o treinamento resistido diante da pandemia do coronavírus. Hora de pensar fora da caixa, em que a gente fala, olha, existe solução, vai fazer. Outro estudo nosso, por exemplo, a gente fala do HIIT, que até a gente bota um título assim, que é Hitting the Barriers for Exercising During Social Isolation, que seria batendo nas barreiras para se exercitar durante o isolamento social. É outra coisa, as pessoas acham que HIIT é só correr, é só andar de bicicleta. E a gente fala, não, você pode fazer calistenia, você pode subir as escadas do seu prédio. Então a gente começou a mostrar soluções. E aí, mesmo tendo diversas soluções, cara, se você está pensando no idoso, numa pessoa com doença crônica, é uma pessoa que vai ter que se exercitar com acompanhamento e muitas vezes ela vai precisar de locais e equipamentos específicos. Então, também é importante a gente informar as pessoas adequadamente qual o custo-benefício dela fazer atividades nos mais diversos locais. E aí, eu fico danado com isso, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver um vídeo em que eu critico, né, um programa da Globo falando do risco de academia. Que a pessoa mostra a mão e fala, olha, tá tudo contaminado. Gente, o vírus não entra pela sua mão. O vírus entra pelo que a gente chama de zona T. Você pega aqui os olhos, o nariz e a boca. Então, ou você respira o vírus e ele vai entrar pelas suas vias, ou você encosta a sua mão em algum local e você se contamina com os vírus. Então, existe uma forma de se controlar a contaminação e contágio. Não é essa coisa absurda que as pessoas estão achando, que é encostei numa parede e pronto, peguei a doença. Tem até um modelo matemático muito bacana, né, que é um grupo de matemáticos especializados em modelos não lineares, em que eles falam que a análise deve ser complexa, sabe? A gente deve analisar a questão do uso de máscara, do distanciamento, da educação sobre você não tocar a sua zona T, e a questão da higiene. Porque assim, se eu fizer limpeza nas mãos, limpeza nas superfícies, nos ambientes, eu consigo matar o vírus. Inclusive os modelos mais eficientes que se tem sobre essa questão do que pode prevenir a contaminação, eles envolvem sempre o distanciamento, né, para não haver a transmissão pelas partículas do ar, e também o uso de máscara. Porque além de você emitir menos partícula, quando você está com a máscara, você não vai levar as mãos e vai ser mais difícil você se auto-inocular. Tem até um estudo interessante, né, que é uma meta-análise publicada pelo grupo do Chu, em que ele fala, por exemplo, do risco de infecção. Se a pessoa tiver a menos de 1 metro, ele é 12,8%. Se a pessoa tiver a mais de 1 metro, ele é de 2,6%. O risco de infecção, se a pessoa tiver de máscara, ele é 3,1%. E se a pessoa tiver sem máscara, ele é 17,4%. Até os face shields, né? Tem pessoas que estão usando. O risco de contaminação sem o face shield seria 16%. Com o face shield, ele cai para 3,5%. Poxa, tem academia que o pessoal está distanciando, usando máscara e usando face shields. Então, o risco cai. Outra questão, né, é a higienização, porque o vírus ele fica estável em superfícies sólidas por vários dias.
E aí o que a gente sabe? Se você limpar uma superfície sólida com álcool 70%, com hipoclorito a 1%, ou peróxido de hidrogênio 0,5%, você consegue anular esse vírus efetivamente. Então, se você promover limpeza, se você promover controle, dá certo. Então, assim, se você tiver distanciamento, por exemplo, controle de entrada de uma pessoa sintomática, limpeza de pé, aferição de temperatura à superfície, você consegue controlar o risco. Mas ao invés das pessoas irem para locais onde isso pode ser controlado, o que está se falando? Vá para espaços públicos. Ok, eu não estou sendo contra espaço público, mas será que o espaço público é tão mais seguro assim? Por exemplo, a pessoa vai para espaço público, ela toca num banco, quantas vezes aquela superfície porosa foi limpa? O vírus pode permanecer ali por vários dias. No espaço público, a pessoa toca várias superfícies sem a higienização adequada. Outra coisa no espaço público, né, é o distanciamento. Ah, não, mas eu não ando do lado das pessoas. Ok, mas se uma pessoa está andando, ela pode gerar um rastro de partícula de 4 metros. Se uma pessoa está correndo, como ela se desloca mais rápido, esse rastro de partícula pode ter 20 metros. Se uma pessoa está de bike, esse rastro de partícula pode ter 20 metros, né? No caso da corrida, são 10 metros. Então, olha só o problema que eu tenho. Eu estou achando que a pessoa se exercitar num local em que eu posso controlar tudo é perigoso. Aí eu mando a pessoa para ambientes onde esse controle é totalmente inviável. Eu nem sei, por exemplo, em grande parte dos locais, como academias e estúdios de ginásio, a pessoa vai lá e afere a temperatura. Se a pessoa afere a temperatura, ela já tem algum controle, ou ela faz uma simples avaliação de sintoma. Agora, quem vai aferir a temperatura ou fazer a avaliação de sintoma de uma pessoa que está no espaço público? E aí tem sempre a polêmica, mas máscara, usar ou não usar? Quem quiser encontrar evidência contra o uso de máscara, vai encontrar. Quem quiser encontrar evidência a favor do uso de máscara, vai encontrar também. Agora, qual é a questão? Se a gente está querendo proteger a saúde das pessoas, a gente tem que ser o mais conservador possível. Então eu diria, usa então. Então use a máscara. Se é para ser mais conservador e diminuir o risco, é melhor fazer com que as pessoas usem máscara do que induzir as pessoas a ficarem sedentárias. Agora, o que a gente vai precisar fazer então quando estiver usando máscara? Vai ter que adaptar o treino. Porque, por exemplo, o que a gente sabe quando uma pessoa está de máscara? Existe uma redução, né, na capacidade de trabalho, a pessoa começa a aumentar mais a temperatura, começa a transpirar mais. Aquela máscara N95, por exemplo, a concentração de gás carbônico aumenta para 2 a 3% dentro dela. Numa caminhadinha a 4 km por hora. E o normal seria 0,04%. Nessa caminhadinha a 4 km por hora, a concentração de oxigênio na máscara vai cair para 17%, sendo que o normal seria 21%. O que pode acontecer? A pessoa ficar hiperventilando, a pessoa ter tontura, ter efeito psicoativo, né? Que o gás carbônico é psicoativo. Então o que a pessoa vai ter que fazer? Poxa, fazer treino que exija menos do sistema cardiorrespiratório, né? Por exemplo, vai botar essa pessoa para fazer musculação, treino mais tensional, tentando fugir um pouquinho do treino metabólico. Se essa pessoa for treinar sprints, então vai fazer os sprints curtos ali, de 10 segundos ou menos. Se ela for fazer um aeróbio, fazer a duração curta, controlar a intensidade para a máscara não ser incômodo. Por quê? Porque se for obrigado a usar máscara, use máscara. Use máscara. Porque é melhor do que a pessoa ficar sedentária. E aí alguém vai dizer, não, Paulo, mas academias são um ambiente de alto risco. Gente, vamos lá. Tem um estudo que foi feito na Coreia, que o que aconteceu? Alguns instrutores de uma academia, eles participaram de uma convenção, e essa convenção foi um hub de contaminação. Então várias pessoas saíram contaminadas dessa convenção. Sem saber que estavam contaminados, esses instrutores foram dar aulas normalmente. Então essas pessoas davam aula de ritmos latinos, essas pessoas davam aula de pilates, de yoga. E aí se avaliou o risco de contaminação de ter uma pessoa contaminada na sala em relação aos alunos. Então esses professores de modalidade coletiva, né, estavam distribuídos em 12 centros de atividade física e em geral eles ministravam aulas de 50 minutos em salas de 60 metros quadrados. Então a aula de ritmo, detalhe, ninguém estava de máscara, nada disso. Então numa sala em que tinha aula de dança, de ritmos latinos, né, havia contaminação quando tinha um número maior ou igual de 5 pessoas numa sala de 60 metros quadrados. Agora, se tivesse menos de 5 pessoas na sala de 60 metros quadrados, mesmo o professor estando contaminado, ninguém pegou a doença.
Ou seja, uma pessoa fazendo dança, que ela vai ficar com a respiração mais forte, ela vai ficar ofegante, se ela tiver um espaço em volta dela maior do que 15 metros quadrados, ela não contamina ninguém, mesmo sem máscara, mesmo sem máscara. Agora, na aula de pilates, de yoga, em que a respiração se alterava menos, não existia contaminação se tivesse de 7 a 8 pessoas numa sala de 60 metros quadrados. Então, olha que loucura. Se a pessoa está fazendo um pilates, um alongamento, alguma coisa que a respiração altere menos, então a área de segurança dela nem precisa ser os 15 metros quadrados. A área de segurança dela pode ser ali, sei lá, 8 metros quadrados, que a situação está resolvida. Então isso depende, o risco de contaminação depende da intensidade, se a atividade for mais intensa, ela vai emitir as partículas mais longe, e também do espaço físico em volta delas. Olha só que legal. Agora, e é importante destacar, não tinha higienização, não tinha máscara, e detalhe, não tinha controle do fluxo de ar. Porque se você colocar as pessoas de máscara, se você colocar as janelas abertas com renovação do ar, esse risco vai cair menos ainda. Tem até um estudo norueguês que é super criticado, né? Que é um estudo randomizado com 3.764 pessoas, em que ele colocou pessoas para voltarem para a academia e pessoas para não voltarem. E as medidas que eles adotavam eram distância de 1 metro para atividade moderada e 2 metros para atividade intensa, higienização de mãos e equipamentos, mas sem usar máscaras. E o que esse estudo verificou? Não verificou evidências de disseminação dentro dos espaços de treino. E aí o que os autores falam? Fornecendo boas medidas de higiene e distanciamento social, não há aumento da disseminação em espaços de treino. Por que esse estudo é criticado? Porque o número de contaminação já era naturalmente baixo nesse momento, nesse país. Mas aí, eu falo tudo isso e você vê na mídia, né, dizendo que a academia é um lugar de risco. Você vê pessoas propagando que os ambientes para fazer atividade física, seja academia, seja estúdio, seja qualquer coisa, são locais que você vai pisar lá e você vai morrer. E é super engraçado, né? Porque as pessoas falam isso, você passa nos bares, tá lá a galera tomando, a galera aglomerada, sem máscara, você passa no restaurante, é a mesma coisa. Então, assim, a academia virou especialmente um local a ser atacado. Não se entende por quê. Inclusive, trouxeram um estudo dizendo que comprovou que a academia é um local de alto risco. É um estudo do Cheng, que fez análise de mobilidade pelo celular. E o que ele verifica? Que em restaurante, em academia, as pessoas ficavam mais aglomeradas por mais tempo, aumentando o risco de contágio. O que é óbvio. É óbvio, a academia fica muita gente lá dentro, o restaurante fica muita gente lá dentro. Só que os pesquisadores desse estudo, eles falam, viu? Então, nesses locais, é importante ter medida de controle. E quais são as medidas de controle? Controlar a ocupação, higienização e tudo. Porque hoje, no momento de pandemia, não pode mais haver aglomeração em nenhum desses lugares. Então, o estudo fez uma análise e propôs dizer assim, os cuidados que devem ser tomados. Mas o que saiu na mídia, que se você pisar numa academia, você vai morrer. Agora, qual é a questão? Essa análise de aglomeração é de antes das medidas de restrição. Então, na antiga normalidade, as pessoas se aglomeravam. Só que hoje, se você olhar quais são as medidas que devem ser tomadas em todos os locais, todas dizem, não pode ter aglomeração, academias, inclusive, restringem o tempo de permanência, na academia, especialmente, uso de máscara, higienização, controle de ventilação e por aí vai. Então, o que a gente sabe hoje? Que uma das coisas mais importantes para você manter a sua saúde mental é você evitar desinformar, porque pessoas que estão conectadas com a mídia convencional, durante a pandemia do coronavírus, elas já têm um risco 69% maior de desenvolver depressão. E aí, pessoal, o que a gente quer deixar claro? Que as pessoas têm alternativas, sabe? A pessoa pode se exercitar em qualquer lugar, desde que ela adote medidas de segurança. E se ela adotar medidas de segurança, ela pode ir para a academia, ela pode ir para o estúdio, ela pode ir para a academia do prédio, pode ir para qualquer lugar. Mas ela tem que adotar as medidas de segurança. Inclusive, a gente publicou um estudo em que a gente reuniu infectologistas da USP, a gente reuniu pesquisadores de instituições da Espanha, da Inglaterra, da Itália. E o que a gente fez? A gente fez uma análise de todas as medidas e propôs, olha, qual a segurança de praticar treinamento resistido? Vamos dar recomendações práticas. E muito bacana que as recomendações que a gente dá lá são muito parecidas com as recomendações que estão sendo seguidas na maior parte dos estabelecimentos do Brasil.
E assim, no caso, né, o que é recomendado pela CAD, por exemplo, é até mais do que a gente colocou ali. Então a gente vai para as considerações finais aqui. Pessoas saudáveis ou portadores de problemas de saúde devem se manter ativos. Existem muitas possibilidades de se exercitar, várias a gente já publicou sobre isso, mas pessoas mais sensíveis, ela tem mais dificuldade e elas são mais submetidas a restrições e têm mais medo. Então, por exemplo, os idosos estão sendo bombardeados, estão sendo amedrontados. E são pessoas que normalmente não têm condição de se exercitar por conta própria, por qualidade. Então são pessoas que precisam de atenção, muitas vezes precisam de locais. Pessoas com obesidade mórbida, vai ser a mesma coisa. Pessoas com doenças crônico-degenerativas, que têm um risco alto. Essas pessoas precisam de acompanhamento de locais e equipamentos adequados, mas são justamente as pessoas que estão sendo mais empurradas ao sedentarismo. Os ambientes específicos, eles vão ser seguros se houver adoção de medidas adequadas. Então as pessoas não podem ficar nesse conflito. O exercício é pura vaidade, né? Um repórter falando, ninguém vai ver seu corpo bombado no caixão. Cara, não é isso. A gente tem que parar com essa briga de o exercício versus a saúde. Não, o exercício é saúde. O que a gente tem que cuidar? Aglomeração, equipamento de proteção individual, controle de entrada, se a pessoa tiver sintomática, temperatura alta, quantos vão entrar, os procedimentos de limpeza, o controle do fluxo de ar, isso vai aumentar a segurança. Qual é o problema que está se criando hoje? A falácia do espantalho, sabe? As pessoas estão criando espantalhos e atacando o espantalho ao invés de responder as ideias. Você fala assim, olha, fazer exercício é importante. Aí alguém vai dizer, mas academia não é importante. Cara, academia é um local de exercício. É um local de exercício importante para milhões de pessoas. Mas eu fui numa academia e ninguém usa máscara. Cara, mas você foi numa academia e ninguém usa máscara. A maioria das academias que eu estou frequentando, está todo mundo usando máscara, higienizando. Aliás, a maioria dos procedimentos, né, que são de limpeza, de distanciamento, são várias pessoas com mais higiene já adotavam. Então eu não posso julgar o certo pelo errado. Se você foi num ambiente que não está adotando as medidas de segurança, denuncia, fala com o responsável, porque esses locais são obrigados a adotar. Tem até um selo de academia segura que está sendo colocado por aí. Então, assim, você não pode criar esse espantalho. Mas na minha academia eu não consigo controlar isso. Olha, então admite a sua incompetência e fecha a sua. Porque outra que puder adotar isso, adote. E olha aqui, eu falo, eu sou um dos sócios de uma academia chamada Academia Malharte em Brasília. E lá o negócio é paranoico. As pessoas estão todas seguindo tudo. Porque se o aluno baixar a máscara e mostrar o nariz, alguém vai lá e vai falar com ele. Agora, eu também sou da franquia personal, em que as pessoas prescrevem treino à distância. Então, para mim, o exercício é importante em todos os estágios. Se as pessoas se exercitarem em casa, a franquia personal está indo bem. Se as pessoas forem para a academia, a Malharte está indo bem. Mas o meu problema não é esse. O meu problema é que as pessoas têm que se exercitar em qualquer lugar. E aí vem a questão. A quem interessa o sedentarismo? Por exemplo, está me doendo na alma ver professor universitário em instituições de ensino de educação física se posicionando contra os espaços de atividade física. E aí, nesse momento, vocês podem criticar o que for. Agora, duas das instituições que mais se bateram e mais se posicionaram publicamente a favor dos espaços de atividade física foram os conselhos de medicina e as associações médicas e os conselhos de educação física. Aí o que está acontecendo? Quando as universidades e os professores universitários vão se posicionar, eles têm um discurso político horroroso. E aí eles só querem falar de terrorismo. Aí, por outro lado, quando as instituições, os conselhos vão se posicionar, eles falam em propósito, falam, não, gente, então vamos trabalhar da questão certa. O problema que a gente está vivendo hoje é que existem mais questões políticas do que interesses sociais, sabe? As pessoas têm interesse político e interesse financeiro no pânico. Pessoas saudáveis se exercitando não funciona para determinados interesses políticos e financeiros de determinados grupos. Além do que, né, a gente tem o problema da briga de informação o tempo inteiro, que é o presidente da República é formado em educação física e foi a favor dos espaços de atividade física. Então vai ser obrigação moral de algumas pessoas ser contra isso. Mesmo pessoas formadas em educação física. A gente tem que acabar com isso. A discussão é sobre saúde, não é sobre ideologia. Então a gente tem que chegar num momento e falar: o incentivo à atividade física é fundamental em todos os locais e em
todos os espaços. Se a pessoa quiser se exercitar em casa, ótimo. Se ela quiser se exercitar na praça, ótimo. Se ela quiser se exercitar no estúdio, ótimo. Na academia, ótimo. O que ela tem que fazer? É se exercitar. Não é ficar brigando um espaço contra o outro. É ficar brigando um movimento pró-atividade contra o sofá. Porque isso sim tem risco comprovado. Qualquer outra discussão sobre o que é melhor não é uma discussão com base em comprovação. É uma discussão com base em ideologia e especulação. Tá legal? Entendido isso, pessoal? Então vamos levar essa mensagem adiante. Não deixem de assistir as aulas que eu citei no Nerdflix sobre todas as doenças, recursos alternativos, porque isso vai ajudar demais a gente a ser parte da solução e não parte do problema. Beleza? Até a próxima!